novo, bem-vindos ao Jornal da Noite. Faz hoje 15 anos, a 22 de maio de 1998, abria portas a Exposição Internacional de Lisboa, sob o lema dos oceanos, um património para o futuro. Para a história fica a classificação de ter sido a melhor exposição mundial de sempre. Para Portugal fica o orgulho pela concretização, a recuperação urbana de uma das zonas mais degradadas da capital, mas fica também uma fatura de 5 mil milhões de euros, que ainda hoje está a ser paga. A Expo 98 é talvez a mais emblemática das grandes obras em que apostaram vários governos nas últimas 2 décadas. Nos terrenos degradados da Exposição Universal haveria de nascer e crescer o maior e talvez o mais moderno projeto urbanístico das últimas décadas em Portugal. Polémico e caro, mas sem dúvida um projeto ousado e diferente da arquitetura e sobretudo na forma como passámos a olhar para nós próprios. E a diferença do que víamos antes no lugar da Expo é muito grande. Há 2 décadas esta era a face da zona oriental de Lisboa. Contentores à beira do rio, uma refinaria às portas da cidade, terrenos vazios, alguns abandonados e depósitos de combustível eram o cenário de uma zona industrial decadente que ocupava boa parte da capital. Uma barreira entre os lisboetas e o rio Tejo, onde os esgotos ainda desaguavam nessa altura. Depois vieram as máquinas e, na prática, quase tudo desapareceu para dar lugar à Expo e a um projeto urbanístico sem par no país. Desse passado ficou apenas esta torre, hoje rodeada por algumas das mais emblemáticas obras dos tempos modernos na cidade de Lisboa. Foi também aqui que nasceu a maior sala de espetáculos do país. O Pavilhão Atlântico tem capacidade para 20 mil espectadores e todos os anos recebe os maiores nomes da música. Oceanário de Lisboa, o espaço público mais procurado do país, 1 milhão de visitantes por ano. Para ligar as 2 margens do Tejo foi construída uma das mais impressionantes obras da engenharia em Portugal e certamente das mais caras. A Ponte Vasco da Gama, a mais extensa da Europa, uma das maiores do mundo, haveria de marcar também a história da televisão em Portugal. Estou a 50 metros de altura, na maior ponte da Europa. Hoje o palco das notícias é a Ponte Vasco da Gama. Boa noite. Portugal prepara-se para encerrar o século XX com 2 obras de ambição. A Expo 98, cuja abertura está prevista para daqui a 2 meses, e a Ponte Vasco da Gama, ao lado da Expo, com a inauguração marcada para daqui a 10 dias. Uma marca de detergentes e uma feijoada conseguiram trazer a multidão do norte e do sul e ligar as 2 margens através da maior ponte humana jamais conseguida em qualquer outro lugar do mundo. Recordes sucessivos de investimento público e privado eram batidos nos tabuleiros das pontes. Na construção de estradas e na duplicação de autoestradas. No perdão das barragens do rio Cávado ao Guadiana. Nos estádios do Euro, do Minho, ao Algarve. Na compra de casa própria e na compra de segunda casa. Na compra de carro para o avô, para o filho e para o neto. Nas férias no estrangeiro, em paraíso tropical.
Espero que esteja a ouvir. Desde já, bom dia. Foram de facto tempos de festa farta e de promessa fácil. Foram 20 anos em que o país andava embriagado com as facilidades, com a convicção de que o provisório se tornara definitivo e de que era possível nascer, crescer, viver e morrer sempre a crédito. Muitos fundos europeus investidos em obras secundárias. Muitas parcerias público-privadas ainda por explicar. Muita obra, muito betão e muita inauguração. Venderam-se os anéis e penhoraram-se os dedos. Hipotecou-se a casa, a reforma, o emprego e o futuro de várias gerações. Para evitar a bancarrota, voltaram os homens da Troika e voltou o pesadelo. Outro equipamento emblemático da Expo 98 é o pavilhão de Portugal assinado pelo arquiteto Cisa Vieira. O edifício está sem uso e já apresenta sinais de degradação. Ele foi imaginado para a Expo 98, para que depois da Expo fosse a presidência do Conselho de Ministros. A verdade, não houve decisão política nesse sentido e desde então também não há decisão política sobre o que fazer com ele. Mas estamos a falar de um edifício icónico para a cidade, do arquiteto mais importante do país, que é tão celebrado, quer nacional, quer internacionalmente, e na verdade isto é mais ou menos, manifesta duas coisas: falta de capacidade para resolver o problema dos devolutos, incluindo este, e também, de algum modo, falta de respeito. Portanto, não é nenhum exagero dizermos que o pavilhão de Portugal está devoluto. Eu, na minha opinião, não. Uma das mais importantes obras da Expo 98 é claramente o Oceanário, que nestes 15 anos já foi visitado por mais de 17 milhões de pessoas que aqui encontram um dos maiores aquários da Europa. Temos representados os oceanos do planeta numa visita que é de facto deslumbrante e inesquecível. Temos predadores e presas juntos no mesmo aquário. Cerca de 8 mil criaturas marinhas. O caso do tubarão do zebra, da garopa gigante, do tubarão-touro. É mesmo uma experiência fantástica. Vale a pena ver que nós temos coisas boas. É um dos maiores e mais velhos predadores do oceanário. Um tubarão-touro, regra geral inofensivo, mas que impõe respeito. Os tubarões são os peixes que à primeira vista são aqueles que as pessoas mais procuram. Mas logo depois ficam fascinados pelo peixe-lua, por exemplo, ou pela diversidade de cores do recife de coral. Os pequeninos procuram o Nemo, o peixe-palhaço que ficou famoso com o filme. Mas depois tem os pinguins, que são também umas aves muito apreciadas pelo visitante em geral. Todos os animais são bonitos. O peixe-lua chega a atingir 3 metros de comprimento, 4 de altura, mais de 2 toneladas. As fêmeas produzem até 300 milhões de ovos de cada vez. Um mundo subaquático com 500 espécies e muita limpeza diária, mesmo com tantos tubarões a rondar. Obviamente são animais selvagens, são animais de grande porte, têm os dentes perigosos, são predadores, portanto temos que ter tudo isso em atenção. E quando estamos nos tanques temos que estar com atenção ao comportamento dos animais, saber que não podemos fazer movimentos bruscos, saber comportar-nos dentro d'água. Todos os dias são feitas pelo menos 200 análises à qualidade da água. É um trabalho de muita exigência, de grande rigor, não é? E de rotina, porque é necessário que seja feito com bastante regularidade, mas também acaba por ser um trabalho que é muito gratificante, porque a maior parte das pessoas que aqui trabalham gostam muito de lidar com este ambiente de excelência que nós criamos para os nossos visitantes, mas que acaba por ser também o nosso ambiente de trabalho, que é muito especial. Quase 8 milhões de litros de água salgada, divididos por mais de 30 aquários. 20 toneladas de sal por mês. 550 quilos de comida por semana para alimentar 8 mil criaturas marinhas. Fomos o primeiro aquário da Europa a ter uma manta em exposição, por exemplo,
Fomos também a primeira aquário da Europa a ter uma espécie muito concreta de raias, que são a viola de espinhos. Um dos maiores aquários da Europa, aberto 365 dias por ano e que já leva mais de 17 milhões de visitas em 15 anos, 70% estrangeiros. It's a beautiful place, beautiful city. And actually today it's our first day. We're going for sightseeing. This is our first place that we visit, Oceanário, and then we're going to the center, to the castle, St. George. What kind of animal do you like most? Sea animals. O que eu gostei mais de ver foi as tartarugas, que é uma exposição temporária que eles têm, que está no edifício à parte, e depois eu gosto, por exemplo, de ver a parte das lontras. Gosto muito das tartarugas, gostei muito. Nunca tinha visto uma assim tão grande ao pé, ao vivo. E gosto muito de ver as mantas, os tubarões. É muito giro, adorámos o grande aquário, mas estes são os meus preferidos, as lontras. Um entra e sai permanente. Todos os dias, pelo menos 3.000 pessoas visitam os 20.000 metros quadrados do Oceanário. É de facto rentável, é sustentável do ponto de vista financeiro, ou seja, depende única e exclusivamente da bilheteira para a operação anual, não tem qualquer tipo de financiamento ou subsídios, portanto é um excelente negócio. Um excelente negócio, com uma missão muito particular: dar a conhecer os oceanos e sensibilizar o público para proteger o meio ambiente. Começou como pavilhão da Utopia e transformou-se na maior sala de espetáculos do país. Nos últimos 15 anos, o Pavilhão Atlântico já recebeu mais de 1.200 eventos desportivos, convenções e espetáculos de artistas de todo o mundo. Mas é um português que bate recordes de bilheteira e de número de espetáculos. Momentos como hoje são momentos únicos numa carreira, penso eu. Tudo por vocês, com amor, vou fazer. Tudo por vocês e ainda é pouco podem ver. O momento único de Tony Carreira repetiu-se 12 vezes. 12 concertos no Pavilhão Atlântico, 12 salas esgotadas. Os números fazem dele o recordista com lugar cimeiro na história da sala de espetáculos. Trabalha connosco já há bastantes anos, faz aqui super produções com uma qualidade ao nível das melhores, a nível nacional e internacional, e o Tony é realmente um artista especial, uma pessoa muito especial. Lembro-me de uma aldeia. 12 vezes se ouviu cantar O Sonho de Menino numa sala que nasceu como espaço de sonho e imaginação. Em 1998, o Pavilhão da Utopia, visitado por 3 milhões de pessoas, nascia para a exposição mundial, mas também para colmatar a falta no país de uma grande sala de espetáculos e recinto coberto para grandes eventos desportivos. Desde então já recebeu eventos de ténis, futsal, grandes convenções e concertos. As 3 salas, de dimensões diferentes, permitem 3 ou 4 eventos em simultâneo. Os 5.200 metros quadrados da Sala Atlântico, a principal, também permitem utilizações diferentes para até 20.000 pessoas. Pensava eu que esta era a primeira vez que eu ia pisar o palco do Pavilhão Atlântico, mas não vai acontecer, porque este pavilhão tem esta mais-valia, que tem configurações muito diferentes. Hoje não temos palco. Hoje não temos palco, Sara, mas estamos capacitados para ter qualquer palco. Podemos ter esta configuração em que temos a plateia em pé, balcão nível 1 e nível 2, como podemos ter uma configuração em que as bancadas retratas saem e em que ficamos com uma plateia com lugares sentados, bancada retrata, nível 1 e nível 2. Só assim se pode ter um espaço para concertos tão distintos como os de Plácido Domingo, Roberto Carlos, Black Eyed Peas ou Roger Waters, que trouxe um enorme muro de tijolos para o palco. A beleza trazida pelos espetáculos junta-se à beleza própria de um edifício vencedor de vários prémios de arquitetura.
obra de Regino Cruz, é quase um misto de animal marinho e nave espacial por fora, revestido a zinco, e a base de uma nau quinhentista virada ao contrário, por dentro, montada quase em puzzle. Esta madeira, toda ela foi importada do norte da Europa, tem um tratamento específico feito em França na altura e tem características, neste caso mesmo em termos de segurança próprias, que, por exemplo, numa situação de incêndio, será o último dos elementos a perder as propriedades. Até nesse sentido é curioso. Permite a gestão acústica do espaço, mas também em termos de luz natural durante o dia. A eficiência energética é, de resto, uma das mais-valias, até mesmo no sistema de refrigeração, que evita perdas e pode valer uma poupança de 60% de energia no verão. Cerca de 40% do ar-condicionado vem dar nestas condutas que aqui estão abaixo. Vamos vê-las? Exatamente. Ou seja, cada pessoa que se senta tem a particularidade de ter o ar-condicionado praticamente logo junto à pessoa. O ar sai por aí e este ar vem de onde? Este ar vem precisamente do nosso sistema AVAC, de ar-condicionado, em que utilizamos parte da água do rio para fazer o arrefecimento precisamente desse mesmo ar. Há uma preocupação de contarmos com os recursos naturais e também a esse nível o pavilhão foi inovador, assim como a Fundação Champalimau, que utiliza a mesma tecnologia. O pavilhão esteve nas mãos do Estado até ao ano passado, foi vendido em concurso por 21.200.000 euros a um consórcio que junta o empresário Luís Montes, a promotora Ritmos e Blues e a equipa de gestão anterior. Já este ano, também o nome do espaço multiusos foi vendido à Portugal Telecom. Deixa de ser Pavilhão Atlântico para se chamar Mel Arena. O pavilhão do conhecimento dos mares ganhou vida para a Expo 98. Com o fim da exposição, transformou-se num museu interativo da ciência e tecnologia. Hoje recebe cerca de 850 visitantes por dia. Nos 132 dias da Expo 98 passaram pelo pavilhão do conhecimento dos mares, em média, 2.400 pessoas por hora, atraídas pela riqueza das profundezas marítimas e por pedaços de história sobre os avanços do homem na descoberta dos oceanos. Quem por aqui passou em 1998 tem hoje um pavilhão totalmente diferente para descobrir. Criado inicialmente como uma exposição para o descobrimento dos mares, estes 4.000 metros quadrados souberam reinventar-se após a Expo 98. Fecharam portas depois da exposição e cerca de um ano depois reabriu como o maior museu interativo do país, numa enorme janela aberta para descobrir a ciência e a tecnologia. O sucesso está garantido. E é preciso entrar nestes espaços sem medo das perguntas difíceis. No meu tempo de escola, ciência. Não, chega-se aqui e de facto o que se tem é que ter o espírito muito aberto para aprender. O espaço oficialmente designado de museu é também hoje uma escola, no lado mais literal da palavra. Nos últimos 3 anos recebe todas as semanas 1 ou 2 turmas do primeiro ciclo, entre laboratórios e exposições que procuram uma fusão com o currículo lecionado nas salas de aula. Estou a fazer um pega-mestre. Ensina-me lá, qual é a receita? É assim, tens cola no copo, depois metes água e depois tens assim uns corantes que metes assim no copo. Depois tens de mexer. Qual era o desafio? Descobrir se o pega-mosto é um sólido ou um líquido. Vamos lá começar. É um sólido. E o que é que tu queres ser quando fores grande? Cientista. Enquanto Rita sonha, a obra ganha forma no resto-chão do pavilhão. Nesta oficina, bastidor do museu, 7 homens estão responsáveis pelo bom funcionamento de 4.000 metros quadrados e dezenas de módulos eletrónicos. Isto era uma balança de padaria e tinha em casa, portanto trouxe-a para, precisamente, porque é uma relíquia e é sempre agradável ver uma peça destas numa atividade onde vem tanta gente. Pelas mãos de António Ribeiro já passou a manutenção de 33 exposições, todas adquiridas no mercado internacional. Mas novos desafios se impõem. Pela primeira vez, o pavilhão está a preparar um evento de produção própria que vai, em outubro, substituir estes dinossauros alugados ao Museu de História Natural de Londres.
a próxima exposição vai mesmo ser made in Portugal. É uma exposição que tem características muito dinâmicas e que nos levam à memória da nossa infância também. Tem muito a ver, posso já ir desvendando com a ciência nas histórias dos livros que lemos ao longo da nossa infância, adolescência, até os adultos gostam dessas histórias, portanto é uma exposição para quem gosta de histórias e que descobre aí também ciência. Rentabilizar a exposição, alugando-a a outros museus, vai permitir encaixar novas verbas num pavilhão onde as receitas próprias ficam demasiado aquém das despesas. Com 94 funcionários, os gastos atingem por ano os 2 milhões de euros anuais. Das bilheteiras, festas de aniversário e alugueres de espaço, o museu consegue apenas 1/3 do que precisa para sobreviver. O resto vem do orçamento do Estado e de programas de financiamento para a ciência e a tecnologia. A Torre Vasco da Gama é sem dúvida um dos símbolos da Expo 98. Com 140 metros de altura é a mais alta do país e passados 15 anos já não está tão sozinha junto ao Tejo. A Torre Vasco da Gama foi e continua a ser um dos marcos mais importantes da zona Expo. Concebida como um mastro e uma vela, tem no topo um restaurante panorâmico, uma espécie de posto de vigia gigante. Mas nos últimos 15 anos deram-se algumas mudanças. O restaurante, por exemplo, não abre há uma década. E junto à torre nasceu um hotel de luxo. A ideia de fazer aqui um hotel surgiu logo após a Expo 98, na altura, e portanto o grupo soube agarrar essa oportunidade e concretizou-a. O Hotel Miriade da cadeia de hotéis Sana tem somente 6 meses e acompanha a estrutura da Torre Vasco da Gama. 23 andares, 186 quartos, dos quais 10 são suítes. Mas que o impressiona mais, logo à chegada, é este gigantesco átrio todo envidraçado. Funciona muito como um hotel destino, portanto o próprio hotel torna-se o ponto de interesse, um dos pontos de interesse da viagem. E no nosso caso temos um spa, enfim, a localização nesta zona da cidade, com todas as zonas verdes que o Parque das Nações tem, com proximidades de zonas de lazer como o Oceanário, o Pavilhão Atlântico, o Casino de Lisboa, etc., criam um ponto diferente de interesse da cidade. A característica dominante do hotel é a água. O Rio Tejo, aqui a nossos pés. Todos os quartos possuem uma simpática cadeira de baloiço, como esta, para estarmos aqui à janela a admirar o rio. E todas as camas dos quartos estão também viradas para a água. O Ex Libris é a Torre Vasco da Gama, vocês estão encostadinhos à Torre Vasco da Gama, perfeitamente integrados dentro do conceito daquela torre, do mastro e da vela, mas a Torre Vasco da Gama tem só uma coisa, que é aquele restaurante panorâmico enorme que está fechado há 10 anos. Está fechado. Nós concentramos no hotel. Mas tem planos para o restaurante? Temos planos para o restaurante. Nós vamos fazer a abertura do restaurante e do espaço de terraço panorâmico, virado para a cidade, totalmente virado para a cidade e como um complemento aos serviços que o hotel tem. Tem alguma ideia de quantas pessoas é que aquilo vai, qual é a lotação? Cerca de 70, 80 lugares sentados no restaurante. E depois... Não é muito. Cá debaixo tem sensação que aquilo é muito maior, então. Mas não é assim tão grande quanto isso. Não é assim tão grande quanto isso. E já agora podes fazer o mito que aquilo roda. Aquilo não roda. Não roda. Não roda. De facto não roda. Infelizmente. Ou felizmente. Mas é uma vista muito interessante, muito bonita. O teleférico é uma das principais atrações turísticas de Lisboa. Por isso a SIC convidou o Presidente da Câmara, António Costa, para fazer o balanço de uma das mais importantes obras de sempre, numa viagem a 20 metros de altura. O tema da Expo 98 era os oceanos, um património para o futuro. Bom dia, António Costa. Bom dia. Antes de mais, convido a entrar num dos ex-libris da exposição de há 15 anos. Gosta de andar de teleférico? Gosto imenso, e este é particularmente bonito, nos dá esta vista deste maravilhoso estuário que parece um mar e permite-nos sobrevoar grande parte do Parque das Nações. Então, vamos a isso. Vamos a isso. Que herança é que a Expo 98 deixou para a cidade de Lisboa? Bom, deixou de uma reabilitação, uma regeneração de todo este território, não é? Já muitos nem se lembram e os mais novos nem conseguem perceber o que é que aqui havia antes de haver a Expo. E, portanto, isto foi uma oportunidade única para regenerar uma zona industrial
pesada, altamente poluída, muita zona degradada, atividades que tinham sido descontinuadas e que estavam em ruínas, lixeiras, e portanto foi uma oportunidade extraordinária que aproveitámos muito bem, não é? Contrastando, acho que aprendemos bem com as duas experiências dos nossos vizinhos, a má experiência de Sevilha, a boa experiência de Barcelona, e conseguimos fazer algo, de facto, que ainda hoje é referenciado como a melhor Expo que foi feita até hoje. De todas as obras que nasceram aqui há 15 anos, algumas das quais estamos a ver neste momento na imagem, uma imagem de resto fantástica, alguma que gosta em particular? Bem, eu acho que isto vale muito pelo conjunto, não é? Tem várias obras emblemáticas de grande carga simbólica. A Paulo Pavilhão de Portugal é um gesto extraordinário de César Vieira. O Pavilhão do Conhecimento, acho que é uma grande obra do Carrilho da Graça. Manuel Salgado fez aqui um trabalho único na qualificação do espaço público. Mas eu acho que, sobretudo, isto vale tudo pelo conjunto. Não só pelos equipamentos mais emblemáticos, mas pela cidade que aqui se fez. Nós temos hoje aqui, é hoje uma nova freguesia, não é? Mas temos habitação, temos atividades económicas, temos serviços, e portanto temos aqui, de facto, uma zona de cidade bem consolidada hoje, e que eu acho que é esse conjunto que marca a diferença. O relatório de contas do Tribunal de Contas diz-nos que até ao final de 98 foram gastos aqui 421 milhões de contos, ainda não era antiga. Acha que valeu a pena gastar-se tanto? Não, valeu claramente a pena, quer dizer, porque os ganhos económicos de toda esta zona são muitíssimo superiores. E a Expo foi feita com uma ambição e foi feita com uma meta muito difícil, que era a meta que se pagaria a si própria. Ora, é óbvio que grande parte dos investimentos em infraestruturas, na Gar do Oriente, etc., dificilmente se poderiam pagar a si próprios. Agora, do ponto de vista económico, foi uma operação claramente vantajosa para a economia nacional. Não acha que foi uma obra megalómana, à imagem de tantas outras que têm sido prática em Portugal nos últimos anos, cara demais face às reais dificuldades do país? Bom, hoje certamente não se faria este projeto, porque hoje as condições económicas são muito distintas das que existiam em meados dos anos 90, no princípio dos anos 90, quando foi feita a candidatura e quando foi decidido fazer esta operação. Agora, se nós formos ver bem os ganhos e custos desta obra, claramente as vantagens são imensas. As vantagens económicas. Quantos milhões de pessoas já visitaram o Oceanário? Quantos milhões de pessoas já visitaram e aprenderam com o Pavilhão de Conhecimento o que tem sido a rentabilidade do Pavilhão Atlântico ou deste teleférico? Quanto fixámos de população e atraímos população para residir nesta zona da cidade? Quantas empresas aqui se vieram instalar? Bom, lembro-me só o ano passado, a Microsoft, por exemplo, vai se instalar aqui. De facto, foi um investimento muito pesado, mas foi um investimento que teve grande repercussão ambiental. Todo o lixo, por exemplo, dos concelhos de Lisboa, de Loures, da Amadora, de Vila Franca de Xira, estavam depositados em aterro anteriormente aqui. Hoje são devidamente valorizados na Valor Sul e são o que foi um ganho ambiental enorme. Tudo o que foi a despoluição desta zona do Rio Tejo e do Rio Trancão são um ganho ambiental imenso. O que significou a renaturalização de grande parte destes terrenos, que eram terrenos altamente contaminados, é um ganho ambiental imenso. O que significou de retorno na criação de emprego, do ponto de vista da qualificação social, toda esta zona oriental da cidade, é um ganho, são ganhos que claramente valeu claramente a pena. Como é que descreve a vista aqui de cima? A vista aqui de cima é magnífica. Mas, olha, são dois... É difícil escolher qual é a melhor vista. Se é do estuário, se é do próprio Parque das Nações. É um bom cartão de visita da cidade de Lisboa. É claramente um grande ex-libris. Mas ainda retomando a questão que estava a colocar. Repare, mesmo alguns equipamentos que levaram alguns anos a serem colocados no mercado, como por exemplo a Torre Vasco da Gama, o ano passado já abriu como um hotel, lembrei-me agora por causa do ex-libris, como um hotel que é claramente hoje um ex-libris da hotelaria da cidade de Lisboa. Portanto, o risco que muita gente temia, que as coisas iam ficar abandonadas, isto ia morrer, bom, esse risco claramente não aconteceu, o que demonstra que foi, de facto, um bom planeamento e que foi uma aposta ganhadora. Muito obrigado, António Costa. Está feito então o balanço da Expo 98, 15 anos depois. Por estes dias, cá na